Olá e bem-vindos ao Versos do Roger, esse canal que eu trago literatura, cultura, escrita aqui pra vocês. Hoje nós vamos de polêmica antiga da literatura. Vem comigo. Então, se você gosta de literatura, se você gosta de escrita, criatividade, considera dar like no canal, me seguir nas outras redes sociais, comentar nesse vídeo, dar like no vídeo, porque assim eu trago mais coisas interessantes aqui pra vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o Shakespeare. E esse vídeo é baseado num artigo do The Atlantic de 2019. Eu li quando saiu, isso ficou na minha cabeça. De vez em quando eu ainda lembro, e nas minhas aulas de literatura eu trazia essa teoria da literatura que divide aí especialistas em Shakespeare, mas que talvez faça sentido e você vai ver por quê. A teoria, que você já deve ter visto no título aí do vídeo, no thumb, é que Shakespeare talvez fosse uma mulher. Esse é o título do artigo, Was Shakespeare a Woman? Eu não gosto desse título, tá? Porque a teoria não é essa. A teoria é que, na real, ele teria assinado trabalhos que teriam sido feitos por uma mulher, a Emília Bazzano. Então o artigo começa com a jornalista, a colunista do The Atlantic, chamada Elizabeth Winkler, falando sobre como ela leu alguns trabalhos do Shakespeare e ela ficou abismada em como eles eram revolucionários assim para a época no sentido de feminismo, né? Não existia ainda teoria feminista, né? Não existia ainda esse movimento todo que a gente tem agora para o homem refletir sobre os seus próprios privilégios. Lembrando que o Shakespeare era um homem do século ali 16, início do século 17, né? Então, quando uma personagem mulher do Shakespeare diz assim: ah, Deus, tire o sexo de mim, né? Faça o meu sexo não ser tão importante na sociedade. Ou quando fala sobre o sangue da menstruação, tem passagem sobre isso. Ou sobre como quando outra personagem feminina fala: se eu fosse um homem, eu comeria essa sociedade, o coração dessa sociedade, uma coisa assim. Ela ficou com uma pulga atrás da orelha, né? Porque como assim o Shakespeare naquela época conseguia escrever personagens mulheres entendendo tanto a nossa indignação com essa sociedade? Hoje em dia é difícil achar autores homens que tenham que consigam fazer essa análise, né, transpor essa barreira do gênero. E aí eu lembro do George Martin, né, que escreveu Game of Thrones, quando ele foi perguntado como ele escrevia mulheres tão interessantes nas obras dele, ele disse: eu tendo a pensar nas mulheres como pessoas, né? Então a gente tem ainda essa barreira, e eu também, enquanto escritor, eu tenho essa barreira, mesmo refletindo. Então, como que o Shakespeare lá em 1500 e lá vai pedrada, ele conseguia fazer isso? Então, ficou uma pulguinha atrás da orelha dela. E essa noção de que o Shakespeare não escreveu a maioria das coisas que são atribuídas a ele não é nova, não é desse artigo, não é. E não é só com uma mulher, tem várias coisas que dizem que talvez o Shakespeare não tenha escrito as coisas, e talvez pode ser outros homens, mas esse artigo monta um caso para que seja essa Emília Bazzano que talvez tenha escrito as coisas. Por que que eles acham que não foi ele que escreveu as coisas dele, tá? Primeiro de tudo, ele tinha vários empreendimentos, ele tinha o teatro, ele tinha quartos que ele alugava, ele era diretor das peças de teatro que ele fazia, né? Enfim. Depois que ele morreu, se achou vestígios de anotações de como ele ganhava dinheiro com o teatro, como ele ganhava dinheiro sendo diretor dessas peças, como ele ganhava dinheiro com o aluguel desses imóveis, mas não se achou nenhum vestígio de como ele ganhava dinheiro com a escrita. Não se achou nenhum vestígio, nada. Outro ponto. Não se achou nenhum manuscrito de alguma coisa que ele estaria trabalhando no final da vida. Isso ou ao longo dos últimos anos da vida, isso é muito estranho, porque quem escreve tem sempre anotações, tem sempre trabalhos não finalizados. Às vezes tem mais trabalho não finalizado do que finalizado na gaveta. Então,
tem muitos aspectos da história do Shakespeare que apontam que talvez ele não teria escrito aquilo que ele escreveu. Aquilo que é atribuído a ele. Outro aspecto que faz os estudiosos questionarem se ele realmente escreveu aquilo que é atribuído a ele é o fato de que nas obras dele a vida na corte é muito bem descrita, a politicagem da corte é muito bem descrita. E ele nunca fez parte da corte, e ele nunca teve acesso à corte. Então, como talvez conversando com as pessoas ele teria uma ideia disso, mas de novo, quem escreve sabe o quão difícil é fazer pesquisa e trazer um retrato fidedigno das coisas que a gente quer retratar. Então fica meio estranho uma pessoa naquela época só conversando com outros ter uma ideia tão nítida do que rolava pelos bastidores da corte. Também tem países que ele nunca visitou nas obras dele que são descritos, então traz aí uma ideia de que ou ele fez uma pesquisa muito boa naquela época sem Google, sem ChatGPT, sem nada, para que ele pudesse trazer isso retratado na obra dele, ou talvez tenha sido outra pessoa que escreveu. Aí entra a Emília Bazzano. Ela foi, não se sabe se ela foi ou amante do Shakespeare, ou simplesmente trabalhou ali no entorno dele com o pessoal do teatro e, enfim, eles se conheciam só assim. Mas existem teóricos que acham que ela foi amante dele, e existem teóricos que acham que só estava ali no entorno. Os teóricos que acreditam nessa teoria, né? A Emília, ela veio de classe trabalhadora na época, né? E ela conseguiu ascender nos círculos sociais. Então ela teve acesso aos países que o Shakespeare descreveu, aos círculos sociais que ele descrevia, da corte, da politicagem e tudo. E ela tem registros de escritos pessoais dela, de coisas dela que aí sustentariam a condição dela de ter escrito as obras que o Shakespeare assinou ou que ele escreveu. Não sabemos, né? Não tô aqui para fazer nenhuma pretensão porque eu não estudei o caso assim a fundo, mas é uma teoria interessante, não é? E depois dessa pequena análise, se você tem interesse em ver melhor, sugiro ler o artigo do The Atlantic. Ele tá por trás de uma paywall, mas aí depende de você ter muita vontade de ler ou não, né? Por último, assim, por que uma mulher escreveria obras que viraram clássicos, né, da literatura, e deixaria um homem assinar? Aí vem o grande motivo. Na época, mulheres não podiam assinar peças, a não ser que fossem peças autorizadas pela igreja. Então eram peças que não tinham tanto teor de reflexão filosófica, eram peças que não tinham tanto teor de reflexão sobre gênero, eram peças que não tinham tanto teor de reflexão no geral. Então ela não poderia assinar por ela mesma, né? A gente sabe que naquela época o Estado e a igreja eram muito mais ligados, então talvez para botar para o mundo o que ela tinha para dizer, ela aceitou que o Shakespeare assinasse as coisas dela. Talvez até teve uma compensação financeira, eu espero, mas não teve talvez a compensação de créditos, né, que ela deveria ter. Isso partindo do pressuposto que essa teoria seja válida. De novo, tem várias teorias ao redor de Shakespeare, do trabalho dele. Mas essa me pareceu muito interessante por causa o que me fica são as personagens, né? Tem uma outra que foi também, que quando estava sendo assassinada, ela falou que os maridos um dia iam pagar por que faziam com as mulheres. É muito difícil para mim imaginar um homem naquela época escrevendo isso, né? E aí, o que tu acha? O que tu pensa sobre isso? Será? Faz sentido, né? E aí a gente se pergunta também
Se ela tivesse podido assinar as coisas, será que ela seria tão bem considerada na literatura? Será que ela teria resistido a esse teste do tempo? Ou talvez não fosse nem recebida na época? Ninguém fosse dar bola pra ela na época. Aí a gente tem esse pensamento também, né? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal, comentar, dar like e me seguir nas outras redes sociais. E é isso aí. Não façam nada que eu não faria.